E aí galera, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, se é novo por aqui, se não é novo, seja bem-vindo também, beleza galera? Nessa minha playlist aqui tem algumas coisas sobre Python, então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar, nós vamos bater um papo aqui sobre as variáveis e tipo de dados das variáveis aqui em Python, né? Como declarar uma variável, como ela funciona e quais são os tipos de dados aqui. A gente vai bater na tecla de alguns, beleza? Então fica até o final desse vídeo que você não vai ter dúvida de como declarar uma variável, de como mostrar ela, os tipos de dados, tudo certinho aqui em Python, tranquilo? Vamos fazer esse vídeo aqui, deixa seu comentário aí, deixa seu like, tá? Deixa sua crítica, o que você quiser deixar aí, tudo ajuda a gente. Então vamos começar. Nós vamos abrir aqui, nós estamos no Visual Code, tá? Vamos precisar do Visual Studio. O Python tem que estar instalado na sua máquina para rodar e para funcionar, para a gente ver os códigos funcionando, tranquilo? Então eu vou abrir aqui um file, new test file, tranquilo? Select language, vamos passar aqui o Python, beleza? Tanto a gente fazer PHP aqui no canal, que eu já penso que eu ia fazer PHP também. Então eu escolhi a linguagem Python. É o seguinte, cara, para declarar uma variável em Python, né, é simples, né? Basta atribuir o valor a ela, que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. O que significa isso, galera? Que se eu colocar, por exemplo, aqui uma variável número, né, e dizer assim, igual a 1, ele já entende que isso é um número inteiro, né, que isso é um int, um inteiro. Então isso é muito legal, né? Não precisa eu estar dizendo igual algumas linguagens de programação que eu quero colocar o int aqui. Então ele já entende. E se eu pegar esse número, faltou aqui número, né? E se eu pegar esse número e colocar entre aspas, né? Ele já entende que isso aqui é um str, né? Uma string, beleza? Então, quando ele fala que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, é isso que ele está querendo dizer, né? Isso significa que ele precisa, que você não precisa declarar explicitamente o tipo de dado de uma variável, beleza? O interpretador Python ele já inferirá o tipo automaticamente com base no valor atribuído. Então é o seguinte, como é que a gente, né, declara uma variável aqui no Python? Galera, para a gente declarar uma variável no Python é dessa maneira. A gente coloca nome, aí ele vem aqui o sublinhado ou underscore, tá? Esse tracinho embaixo, que também algumas pessoas chamam de underline, nome da variável. Tipo assim, ó, nome da variável é igual e o valor que essa variável vai receber, tá? Então, essa aqui é a forma que a gente declara. Eu vou colocar um valor aqui 10 só para a gente não ficar com essa imagem de erro. Então, dessa forma, eu já declarei uma variável no Python. É muito simples, é muito fácil, né? A gente declarar uma variável no Python. Então, o que acontece? E, basicamente, o que nós temos aqui de tipo de dados no Python, né? Então, por exemplo, se eu coloco, por exemplo, idade e coloco igual e digo 30, o Python ele vai entender que esse 30 é um inteiro. Então, eu declaro um inteiro. Se eu coloco o nome, coloco igual e eu coloco entre aspas, por exemplo, João, tá? Ele entende que isso aqui é um str, tá? No Python esse tipo de dado é chamado de str. Deixa eu colocar aqui, né? Pera aí, deixa eu só colocar aqui uma observação, né? Aqui a gente vai colocar que ele é um inteiro, tá? Ele vai entender que ele é um inteiro. Aqui o comentário a gente coloca um jogo da velha, né? E coloca o comentário. Aqui ele vai entender que é um str, beleza? E aqui a gente coloca, por exemplo, aqui, ó, a altura. E eu coloco a altura 1,75. Ele vai entender que isso aqui é um float, né? Um ponto flutuante. Aí eu coloco também aqui float, beleza? Se você quer ver, né? Quer ver se isso aí está certo, o que você faz? Você coloca um print, você quer ver quais são os tipos de dados dessas variáveis, se ele está pegando dessa forma. Então você coloca um print, coloca aqui, abre, né, parênteses, coloca type,
beleza? Abre parênteses novamente e dentro você coloca a variável que você quer verificar. Você executa aqui. Quando você pede para executar, ele pede para salvar, beleza? Então nós vamos salvar aqui dentro da pasta Downloads. Dentro da pasta Downloads, eu vou salvar ela com o nome variável, o nome desse arquivo, tá? Variável, né? Tudo sobre variável. Então vamos salvar ele. E o que acontece? Ele mostra aqui, ó, a classe, né? Int. A idade é um int, né? Um inteiro. Se eu coloco, por exemplo, aqui o nome, né? Manda executar aqui, ele vai dizer que o nome é um str, ó, tá vendo aqui embaixo, né? Uma string. Se eu coloco, por exemplo, a altura, beleza? Vou executar aqui, ele vai dizer que é um float, um ponto flutuante. Beleza, galera? Então é muito simples eu declarar. Ele, como ele é uma tipagem dinâmica, ele já entende o que é inteiro, o que é str, o que é string, o que é ponto flutuante. O que acontece? Dentro dos tipos de dados primitivos em Python, né, nós temos tipos de dados, temos os primitivos, dados importantes, tá? E assim, pra gente, antes da gente começar nesses tipos de dados, a gente dar mais uma força legal, a gente vai também colocar o booleano também, né, que faltou aqui, né? A gente também tem o tipo de dados booleano, por exemplo, verdadeiro, né? Uma variável chamada verdadeiro, aí recebe true, um exemplo, né? Esse é o tipo de dado booleano, tá? Ele só recebe verdade ou falso, tranquilo? Tem esse também, só recebe essas duas opções, né? Que eu vou colocar aqui também para você ver direitinho, que é o booleano, bool, tá? O que acontece? As regras para você declarar uma variável, né? Vamos colocar aqui as regras, tá? Regras para declarar uma variável, né? Opa, tô errado aqui. Regras para declarar uma variável. Então é o seguinte: para você declarar uma variável, elas devem começar com uma letra ou underscore, né? Então vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Devem começar com uma letra ou o underscore, né? Que é esse underlinezinho aqui, tá? Então devem começar dessa maneira. Pode conter letras, números e underscore, tá bom? Ela pode conter, né, a variável, ela pode conter. Então vou colocar aqui, ó, pode conter. Eu vou colocar o que ela pode conter. Ela pode conter letras, né, ao criar essa variável. Pode conter números, tá bom? E ela pode conter o underscore, né? Underscore. É uma palavra em inglês que é ruim só de falar, tá? Mas é dessa maneira. Que é esse underlinezinho aí que a gente faz, tá bom? Essa parte aqui, ó. É só isso aqui, tá bom? Então, ela pode conter isso aí, né? Você pode começar uma variável com ela, botar ela no meio para separar, beleza? Então, pode ser dessa forma. Elas são case sensitive, tá? Aqui no Python, eles são cases, vou colocar assim, ó. Elas são case, beleza? Elas são cases sensitive. Deixa eu ver se está certo, sensitive, né? Sensitive, tá certo, sensitive, 2i. Ou seja, o que isso significa, galera? Que idade, por exemplo, aqui, ó, idade e idade, tá vendo aqui? O i minúsculo e maiúsculo. Idade são variáveis, tá? São variáveis diferentes. Entendeu a parada aí? Então, case sensitivo significa isso. Ele é sensitivo a maiúsculas e minúsculas. Então, idade é diferente de idade, beleza? Então, pega essa dica aí também.
E não pode, né? Não podem ser palavras-chave reservadas do Python. Eu não posso colocar palavras, vou colocar assim, ó, palavras reservadas do Python quando eu for declarar nas variáveis. Exemplo, para você entender, né? Um exemplo. O if, né? O if, o else, que mais? O for, né? Que é, os para, né? O while, tá? Então, eu não posso colocar as palavras que são reservadas do Python. Esses códigos aí, por exemplo, eu não posso colocar quando eu vou declarar uma variável. Beleza? Que mais agora a gente vai falar? A gente vai falar agora, já mostrei para você, né, como declarar uma variável, tá? A gente declara normal, já falei o que a gente não pode fazer, né? Então, fora isso, você consegue declarar uma variável tranquilo, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, nome, underline, underscore, né, da pessoa. Colocar igual, já consegui declarar uma variável, tá? João, né? Número da pessoa 1, né? Eu coloquei o número, também já declarei uma variável. Então, eu posso ter isso aí, né? Eu posso também começar, né, com underline, nome, assim, né? Igual, por exemplo, igual, né? Maria, né? Conheci com underscore, beleza? Então, dessa forma, eu consigo declarar as minhas variáveis, beleza? Vamos para outra parte aqui importante, beleza? O que a gente vai fazer agora? Galera, nós vamos falar um pouco sobre tipos de dados, né? Os tipos de dados dessas variáveis, né? Tipos de dados em Python, beleza? Esses tipos de dados. Então, a gente tem, né, tipos de dados. Nós temos os int, beleza? Deixa eu colocar aqui, né? Nós temos os int, tipo de dados int. O que são os ints? São números, né? Foi falado, mas a gente vai falar agora mais explicados. São números inteiros, beleza? E aí a gente vai trazer o exemplo, são números inteiros. 10, né? Menos 5, tá? 0, são números, beleza? Então aqui nós temos os ints. Aqui em Python nós também temos os floats, que nós acabamos de falar lá em cima. Os floats são números de ponto flutuantes, né? Vou colocar aqui, ó, números de pontos, né, flutuantes. Temos os números de ponto flutuante. Aí, vamos colocar o nosso exemplo aqui. O que a gente vai colocar como exemplo? 3.14, o pi, né? E vamos colocar menos 2.5, por exemplo. São números quebrados, né? Os floats. O que mais que a gente tem, galera? A gente tem os str, né? str. Os str são cadeias, né? Cadeias de caracteres, né? Também chamado de string em algumas linguagens de programação, né? Então aqui, galera, o que eles são? São textos, beleza? Temos os textos aqui, tranquilo? Esses textos, né? Nem precisava de exemplo, mas vamos colocar aqui, por exemplo, um texto aqui, sei lá, um olá mundo, né? Seria um texto, beleza? Que mais, galera? Agora nós vamos falar sobre os booleanos, né? Tipo de dados booleanos. O que são os booleanos? Tipo de dado booleanos são valores, tá? São valores booleanos. Já falei isso, né? Mas falando de novo. Ou seja, galera, são verdadeiros, né? São verdadeiro ou falso, beleza? São verdadeiro ou falso. Um exemplo aqui, vou colocar um exemplo fora aqui também, é o true, né? True, verdadeiro, e também o false, beleza? Que mais, galera? Agora a gente vai falar também de outros, né, tipos de dados importantes também que tem aqui. A gente vai falar do list, tá? Vamos colocar aqui para ti o list, né? Esse list são coleções ordenadas de itens mutáveis, tá? List são coleção, tá? Coleção
ordenados, né? Ordenados, coleções ordenadas de itens, tá? Coleções ordenadas de itens, só que eles são mutáveis, beleza? Coleções de itens e são mutáveis. O que significa? Se eles são ordenados, eles mantêm a ordem, né, que forem inseridas. E se eles são mutáveis, isso significa que eles podem ser alterados, por exemplo, como uma lista de compra. Então aqui no exemplo, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, o exemplo. Aí o exemplo eu vou colocar assim, ó, entre parênteses aqui eu vou colocar exemplo, 2 pontos. Aí eu vou colocar assim, ó, ele vai entrar, uma sintaxe dele, esses que pode ser alterado, a sintaxe dele é o colchete, beleza? Então, por exemplo, 1,2,3, né, por exemplo. Aí eu vou colocar uma vírgula aqui, aí nós vamos abrir aqui o colchete novamente, fechar. E aí, por exemplo, também pode ser, aqui assim, ó, pode ser maçã, né? Maçã, que mais? Sei lá, banana. Deixa eu colocar tudo entre assim, ó, banana, beleza? Então, isso aqui são listas, né? Coleção de ordenados, né? São coleções ordenados de itens, coleção ordenado de itens. Botei, pensei que eu tinha esquecido. Mutáveis, dessa maneira, são os famosos list, né? E aí eu tenho também as tuplas, beleza? As tuplas. Também tem as tuplas, tá? Que são o quê? As tuplas, elas são coleções, tá? Coleções ordenadas, são coleções ordenadas de itens, tá? Ordenadas de itens, só que elas são imutáveis, tá bom? Elas são imutáveis. E qual é a sintaxe dela? Exemplo, a sintaxe dela é entre parênteses, tá, galera? A sintaxe dela é entre parênteses. Por quê? Uma vez elas são inseridas, tá bom? Uma vez inseridas, elas não podem mais ser alteradas, beleza? Não podem mais ser alteradas uma vez inserida. Vou colocar uma vírgula aqui. Aí vou colocar também a mesma coisa. Maçã. Esqueci aqui, né? Maçã. Aí colocar uma vírgula aqui. E qual foi que a gente botou? Banana. Beleza? As tuplas são coleções ordenadas de itens imutáveis, tá? Você está percebendo que são vários dados, né, que entra dentro, né, dessa variáveis, né? São coleções de dados dentro dela, né? Então a gente trabalha muito parecida, né? São as idênticas arraios de dados, tá? Que mais que nós temos aí? Nós temos as set, né? Aqui deixa eu colocar aqui, set, né? E aqui os set são o seguinte, são coleções, tá? Set. Tudo isso aqui é tipo de dados, tá, galera? Aqui são set, são coleções não ordenados. Agora, já vamos partir para o set. São coleções não ordenadas de itens únicos, beleza? De itens únicos agora, né? Essas ordens não é garantida. Como ela é uma coleção não ordenada, então eu não tenho a ordem, né? A ordem não é garantida dessas sets, tá? E são únicos, né? São os itens únicos que são colocados dentro delas, por exemplo, e elas são mutáveis, né? São mutáveis também. Deixa eu colocar aqui, mutáveis, beleza? Então, assim, você coloca os números que você quer, ou você coloca aí ou você coloca números, coloca nomes, tá? E a sintaxe dela é diferente. Olha só o que você vai colocar, ó. Exemplo, né? Exemplo. A sintaxe dela é as chaves, tá? Abre e fecha chaves. Aí eu posso colocar esses itens únicos aí, beleza? Posso colocar números e também posso abrir aqui a sintaxe dela e eu posso colocar, por exemplo, maçã, né? Colocar aqui uma vírgula e colocar banana. O que você tem que observar aí, galera? Você tem que observar a sintaxe de cada uma delas, ó. Perceba que uma é colchete, essa aqui é abre e fechou parênteses e essa aqui é as chaves, beleza? Vamos
partir para outro tipo de dados aqui. A gente também tem os DIC, né, dicionário. Deixa eu colocar aqui, né, temos outro tipo de dados aqui, DIC. Coleção de pares, chave-valor, mutáveis, são mutáveis, tá? Então deixa eu colocar 2 pontos aqui, colocar aqui, ó, coleção de pares, ou seja, chave, tracinho, valor. Eles são mutáveis também, beleza? São mutáveis. E aí, qual é o exemplo, né? Vou trazer aqui um exemplo para você. O exemplo, vou colocar aqui entre as chaves aqui. Opa! A sintaxe dele, tá? As chaves. Então, eu tenho um nome, tá? Isso aqui é entre as aspas. Eu tenho um nome. E aí eu coloco 2 pontos, tá? Depois do nome. Aí eu coloco, por exemplo, João. Perceba que eu tenho pares aqui, né? E aí eu posso também colocar uma vírgula. Aí eu tenho aqui, entre aspas, eu posso colocar idade, tá? 2 pontos. E aí eu vou colocar, como vai ser um número, é um inteiro, eu não coloco entre aspas, tá? Então eu coloco, por exemplo, 30. Aí idade 30 e fecha. Então, isso aqui são pares, se você perceber, são pares, né? Nome, João, idade 30. Então, esse tipo de dados são chamados DICs, né? Tranquilo? Então é isso. Aqui eu trouxe um pouco sobre esses tipos, né? Esses tipos de dados aqui, esses tipos de dados em Python, né? Trouxemos dados primitivos, tá? Aqui, esses primeiros aqui, ó, esses aqui, ó, os dados primitivos. Vamos separar, né, um pouquinho aqui, ó, dados primitivos, e mais aqui embaixo trouxemos dados importantes, né, outros tipos de dados importantes. Então deixa eu colocar aqui, esse aqui foram os primitivos, tá bom? Aqui dentro do Python. Esse aqui eu trouxe outros, né, outros importantes, tá? Separar aqui para você, tá? Que aí vem a lista, as tuplas, os set e os dic, tá bom? E aí, galera, o que que acontece? Nós podemos, vamos criar aqui agora para você, nós vamos dar um exemplo agora, nós vamos criar variáveis com diferentes tipos de dados, tá bom? Para a gente colocar isso aqui tudo na prática, certinho, para ver se você entendeu direitinho. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui exemplos, tá bom? Vou colocar bem assim, ó, exemplos, e aqui a gente vai colocar mais outra informação chamada assim, ó, variáveis, tá? Variáveis com diferentes tipos de dados, tá? Então vamos mãos à obra. Vamos criar uma variável idade, tá? Essa variável idade vai receber 30. Ela é um inteiro, tá bom? Vamos criar uma variável bem parecido com o que lá em cima. Vamos criar uma variável nome. Essa variável nome vai receber Maria. A gente vai imprimir isso na tela, tá? Maria. Essa variável Maria é um str, beleza? Nós vamos criar uma variável chamado altura, tá? Essa variável altura vai receber 1,65. O tipo dela é um float, para você entender bem, tá bom? Ver se você está entendendo. Vamos criar uma variável agora aqui, galera, booleano. Vai ser assim, ó. Está chovendo. Vai receber o que? Vai receber true, verdade. Essa é um tipo de variável, galera, booleano, tá bom? Nós vamos criar aqui uma list, tá bom? Vamos criar aqui, por exemplo, uma variável chamada frutas. Essa variável frutas, ela vai receber aí aquilo, né, que a gente está criando um list, né? Então, só lembrando que entre colchetes, tá bom? A gente vai colocar entre colchete aqui. Como ela é mutável, né? Você olha a sintaxe dela. Então, a gente vai criar frutas. Essa frutas, a gente vai escrever aqui, por exemplo, maçã novamente. Maçã.
aqui nós vamos colocar uma vírgula, vamos escrever jaca. Vamos colocar uma vírgula novamente, vamos escrever banana, beleza? Então nós criamos aqui nas frutas, criamos maçã, jaca e banana, tá? E a gente separa elas com vírgula. E aqui no final, vou escrever o que que ela é, tá? Ela é uma list, tá? Nós falamos aqui em cima, tranquilo? O que mais? Vamos criar agora umas tuplas, tá bom? Então vou criar uma variável chamada tupla de números. Aí coloco o underline, né? O underscore. Tupla números, beleza? Essa tupla de números aqui, ela vai ser, ela não pode ser alterada, né? Ela é imutáveis, no caso, a sintaxe dela vai ser entre parênteses, tá bom? Aí entre parênteses a gente vai colocar 1,2,3 números, beleza? E aí eu vou colocar aqui na frente que ela é uma tuplas, né? Tuplas. Não sei como é que fala direito em inglês isso aí, tá? Que mais? Nós vamos criar agora, galera, um set, tá? Set, se bem aqui, set. Como é que a gente vai fazer? Vai ser conjunto, vou colocar assim, ó, conjunto de letras, tá? Conjunto de letras. Esse conjunto de letras vai ser igual, tá bom? E a gente vai abrir as chaves e a gente vai abrir as aspas e vai colocar A, beleza, vírgula, B, vírgula, abre aspas de novo, e C, tá? Conjunto de letras. Isso aqui, sempre observa, né, a questão das chaves, beleza? Isso aqui vai ser a set, tá bom? Nós falamos aqui em cima, ó, a set, ó, tá? Que é um conjunto de itens único mutáveis, beleza? Agora, depois do set, a gente vai criar um dic, né? Esse aqui, ó, os dic, coleção de pares chaves. Então, para criar um dic, a gente vai colocar assim, ó, dicionário, underscore, pessoa, recebe. Vamos abrir aqui as chaves novamente. Vamos colocar nome, beleza? Vamos colocar 2 pontos. Vamos abrir aqui João, tá bom? Que mais? A gente vai, depois de João, vai colocar uma vírgula, beleza? Aí a gente vai abrir aqui idade, tá bom? Idade. Depois vou colocar 2 pontos e colocar a idade 30, beleza? Então vai ser dessa forma aqui, a gente vai conseguiu montar aqui agora a dic, né? Dic, dicionário. Últimos dados aqui. Então perceba que aqui a gente montou, né? Deu exemplo, a gente falou aqui em cima os dados e a gente deu exemplo todos eles aqui embaixo. Agora eu vou mostrar isso aí na tela, tá? Vou colocar aqui um comentário. A gente vai colocar assim, ó, imprimindo os valores das variáveis, tá bom? Imprimindo o valor das variáveis, tá? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer, pra gente mostrar na tela, galera, é o print, né? Você sabe bem disso. Então o primeiro que a gente vai mostrar é o print. Primeiro vai ser idade, né? Só copiar aqui, né, para ir mais rápido. Depois de idade, nós vamos mostrar o que? Idade, nome, né? Deixa eu mostrar aqui. Nome. Depois de nome, qual é o outro? É altura, né? Nome. Altura. Depois de altura, nós vamos mostrar está chovendo, né? Depois de altura. Opa. Está chovendo. Opa. Eita. Está chovendo. Eita. Não vai dar certo não. Tá, porque eu copiei isso aqui. Depois do está chovendo, vamos abrir aqui o print novamente. Depois do está chovendo, a gente vai... É o frutas, né? Frutas. Depois do frutas é o tupla números. Depois do tupla números, a gente vai colocar o conjunto de letras. Depois do conjunto de letras
é o dicionário de pessoas, beleza? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá certo, né? Então com isso eu vou mostrar agora na tela. Bora ver como é que vai ficar isso aqui, né? Vamos mostrar aqui, ó. E aí ficou os dados tudinho aqui, ó, mostrando os dados na tela, ó. Ele mostrou o 30, mostrou a Maria, 1,65, verdade. Aí ele mostrou os dados, ó, ele mostrou a maçã, a jaca e a banana, beleza? Ele mostrou os números, né, 1, 2, 3. Mostrou aqui, né, essa parte aqui do conjunto de letras, o 7. Mostrou nome, João, idade, né? Idade 30 também. Mostrou os dados aqui também, bacaninha, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Como é que declara aqui, como é que eu faço essa declaração aqui deles, de todos eles, tá beleza? Tranquilo? Então era isso, a gente falou um pouco aqui sobre variável, como declarar, os tipos de dados, né? Falamos sobre mais outros aqui, outros importantes. Mostramos como, já fizemos também como mostrar a variável na tela, né? Para a pessoa, né? Também fizemos como mostrar, então ficou um exercício bem legal. Espero que tenha feito, espero que tenha gostado. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo de Python, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda a gente. Até um próximo, valeu pessoal, fui!